Ô, gerente, perguntar uns negócios técnicos aí. Você faz musculação? Como é que você trabalha força? Como é que você faz aí para se preparar para Olha, eu vou ser sincero com você. Musculação eu faço muito pouco. É chato pra caramba fazer musculação. Você vai me desculpar, eu não gosto de fazer musculação. Faço porque é necessário. Quando eu tô fazendo é no máximo 2 vezes por semana. E vou falar pra você, se pôr muito peso eu vou lá e tiro. Bom, então a gente está aqui no Hotel Monreale Resort, em Poços de Caldas, vim com a família, para passar o final de semana e tem a Volta ao Cristo no sábado amanhã, vou pegar os kits e também correr a prova no domingo, um desafio legal, 5 km de subida, 16 km de prova, sensacional, já fiz 2 vezes, mas eu vou mostrar para vocês aqui o quarto que a gente vai ficar. Então, aqui temos o quarto, aqui é o Júnior, meu filho mais novo. Oi, YouTube. Aqui tem a vista do quarto deles, na verdade é um apartamento com 2 quartos, né? Aqui, Melissa. Então vou mostrar de novo aqui. Então eles têm uma escrivaninha, tem um frigobar para eles. Aqui tem o banheiro, vou mostrar o banheiro rapidamente. Banheiro. Aqui o quarto que eu vou ficar com a primeira dama. Também tem uma escrivaninha, vou trabalhar aí um pouco. E aqui a vista que a gente tem. Um visual legal, mas como vocês podem ver, está chovendo. Hoje é sexta-feira e está chovendo. Então esse aí foi o tour do quarto. Agora a gente vai reservar a mesa do restaurante, porque aqui é tipo pensão completa. Não ficar longe da cidade. Poços de Caldas fica a 15 minutos daqui, a 8 km daqui. 15 minutos é pertinho. Na verdade, os moleques falaram que não vão sair do hotel de jeito nenhum. Quanto custa o quilo do porco? O porco é R$10. Vai pesar? Quanto tá o porco? Olha isso ligeirinho aqui, ó, que legal. Ligeirinho apoiado pelo Monreale. Fizemos a reserva de mesa, agora é só curtir o hotel um pouquinho antes de ir para amanhã para as coisas, certo? Bom, agora eu vou para Poços de Caldas, que fica 15 minutos de onde eu tô, para encontrar com o Nishi, pegar meu kit e dar uma subidinha de carro no Cristo para vocês verem como vai ser fácil essa corrida amanhã. Se liga! E o estádio da Caldense, retirado de chip e camiseta. Tem o Jorge. Aqui, ó, eu aqui, rapaz, ó. Faz tempo que eu não venho pra cá. 1799? Isso. Pode chegar. Que é o número de peito chip, né? Ó, obrigado. Obrigado você, viu? Boa sorte amanhã. Tio, mostra a camisa pra mim. Abre aí e mostra pra nós. Camisa da Volta ao Cristo. Aí. É, bonito, hein? Dá uma olhada aqui no gramado do estádio da Caldense. Aí. Prova larga daqui ou chega aqui? Chega no estádio, chega na pista do estádio. Essa linha que você está vendo no chão é largada. A gente larga naquela direção, vai lá pro Cristo, chega dentro do estádio. Chegada dentro do estádio. Ô garoto, beleza? Tá bem, cara? Vamos? Tem tênis aí, Teru? Tem tênis aí, Teru? Tem pastel de queijo, caldo de cana. O que mais você quer? Tênis. Ah, tênis, tem também. Agora que eu lembrei. Você aprovou esse penteado dele? Vamos lá pegar, né? Tá aprovado esse penteado, né? Aqui. Ó. Ok. Ok, camiseta. Mais alguém? Yeah, I'm gonna love you. I'll give you all of what I've got. The fancy finds, baby, I have not. Just gonna love you. Yeah, I'm gonna love you. I'm gonna love you, baby. Cross my heart and hope to die.
Just gonna love you. Yeah, I'm gonna love you. Just gonna love you. Yeah, I'm gonna love you. I'm gonna love you, babe. Cross my heart and hope to die. Bela vista. Tem muito perto da cidade. Vamos subir, Chapa? Bora. Ai, ai, ai. Não aguento mais subir. Média inclinação e pouca inclinação. Você só treina na pouca inclinação, né? Eu treino na pouca inclinação e na média inclinação. Parque das Caminhadas. Ó, tem um pórtico de largada, ó. Pórtico. Olha o pórtico de largada. Pô, até é grande pra cacete, pô. Então, porra, você tem uma trilha com 3.400 metros. Tem uma de 2.680. Agora vamos pegar o cara mais alto de todos aqui e pra mostrar o tamanho do pórtico. Vai lá, Nish. Pra ter uma noção como o pórtico é pequeno, ó. Levanta o braço. Aí. Vermelha 3.413, preta 2.500, essa 1.700 verde, 1.190, pô. Aqui só raridade, hein? Olha isso aqui, cara. Uma Rural Willys. Se apresenta pro pessoal, qual é o seu nome? Adilson José Pereira, conhecido como Ligeirinho, né? Tenho 48 anos, prestes a completar 49 agora em março. E sou morador de Poços de Caldas e corro há 26 anos. Você é conhecido como ultramaratonista aqui na região e no Brasil inteiro, né? Mas por que você começou a correr? De onde surgiu a sua paixão pela corrida? A minha paixão pela corrida foi problema de saúde. Eu pesava 82 quilos e fui no médico. Nesse chassi aí com 82? Aí a gente tava um pouquinho acima do peso e tal, e começou a fazer alguns exames, tudo, e o médico falou pra mim, ou eu continuava tomando remédio, aquelas coisas, ou eu mudava de vida. E aí eu comecei a fazer caminhada, a fazer algumas corridinhas, e quando eu já estava correndo um pouquinho, eu entrei numa prova, vi lá a inscrição, né? Eu fiz inscrição, entrei numa corrida e fui o último colocado. Aí foi aonde eu falei que a partir de hoje eu não seria mais último, né? Aí eu comecei a treinar de verdade para correr, não para virar atleta, mas para melhorar a saúde e não ser o último colocado em corrida mais. Ô Ligeirinho, mas quando é que você percebeu que você... Opa, tô achando que eu tô ficando bom nesse negócio. Acho que eu sou bom nesse treco. Quando é que você teve algum momento que você teve aquele clique? Rapaz, até hoje eu ainda não fiquei bom não. Eu tô tentando ficar bom, mas a hora que eu chegar a ficar bom mesmo, eu vou te avisar. Eu ainda não cheguei a ficar bom não, mas eu gosto de correr. Depois que eu perdi peso, comecei a correr umas provinhas, aí como os outros, eu comecei a fazer 10 km, 15, meia maratona, fiz uma maratona, e quando eu fiz a primeira maratona, Maratona de São Paulo, terminei a prova, cansado, morto, peguei o tênis, camiseta, joguei tudo no lixo. Aí um amigo meu falou assim, não, para aí, não é assim não, eu vou guardar para você, nós vamos levar embora, você pega, tem pessoas que não tem tênis, não tem roupa, você doa, lava isso aqui, doa para alguém. Aí levamos tudo embora, passou uns dias, ele ligou para mim, chama Jesus Gentil, de Campinas, o rapaz. Ele falou assim, olha, você tá à toa? Eu falei, eu tô. Eu queria fazer um trotinho, mas não queria ir sozinho não, você jogou aquela roupa fora, doou, o que você fez? Eu falei, não, tá aqui o tênis, tá tudo aqui. Vamos lá, vamos fazer um trotinho nós dois juntos. Aí eu peguei tudo, falei, não, vamos.
Aí eu fui com ele, fiz um trotinho lá de 5 km. Aí a partir dali comecei a correr de novo, mas foi pura sacanagem dele, que ele queria fazer eu voltar a correr, né? E aí a gente começou a fazer prova, começou a correr mais maratona, tudo. Aí um amigo meu, José Aparecido Garcia, falou assim, vamos fazer 100 km em Cubatão. Eu falei, você tá brincando, ué? Não, vamos sim, vamos treinar para esse negócio aí. Aí todo fim de semana a gente sentava junto, chegava junto, treinava e faltando uma semana para a prova foi cancelado. Ó, não vai ter a prova mais. Eu falei, e agora treinamos? Ele falou, não, pode deixar, eu resolvo para você. Fez a inscrição nas 24 horas lá no Ibirapuera que tinha lá. Até, se eu não me engano, na época quem ganhou foi o Luciano, não lembro bem não. Aí fui para essa prova, aí começou a correr, começou a coisar, aí tô correndo a prova lá, mas não comia, né? Fui sozinho, sem nada, levei umas coisinhas lá, tudo. Aí tô correndo a prova lá, apaguei, caí, desmaiei. Aí acordei lá, tava cheio de coiseira lá, fio médico do lado, né? Falei, tô morto nesse negócio aqui, né? Aí falou, não, morto você não tá não, mas você não tá muito legal, vamos ficar um tempo aqui, ficamos lá, acho que eu fiquei umas 3 horas parado, mais ou menos. Aí, pô, no outro dia só tinha ônibus, eu falei pro doutor, doutor, deixa eu voltar na prova aí pelo menos pra dar uma caminhadinha, passar as horas, tem que ficar aqui até amanhã. Se você prometer pra mim que você vai só caminhar, eu deixo. Aí eu voltei, não sei se ele foi dormir ou pra onde que ele foi, eu falei, agora eu vou correr. Aí eu comecei a correr de novo, comecei a buscar o pessoal e terminei, se eu não me engano, foi 6º colocado geral, não lembro bem não. É mais ou menos uma coisa assim. E foi a primeira 24 horas que eu fiz. Aí depois disso aí comecei a fazer só ultramaratona. E esse negócio de ficar ganhando prova, hein? Você tá se acostumando com isso? Não, não acostumei ainda não. Bom, eu ganhei 2 BRs, né? 2 Brasil 135. Ganhei em 2016 agora as 24 horas de Campinas, as 48 horas de Passa Quatro. Mas eu acho que é uma coisa normal, porque eu acho que quem ganha é quem tá melhor preparado no dia. Não é porque é melhor do que alguém, não. Eu não sou melhor do que ninguém. Simplesmente eu estava bem preparado, melhor preparado que o pessoal, e Deus me ajudou e eu ganhei a prova. E cara, tem muita gente que te ajuda, né, Ligeirinho, aqui na região, né? Tem muita gente. Tem o Dr. Mário, do Centro Otorrino, que me ajuda muito. Tem o Hotel Monreale, que hoje o Hotel Monreale é minha casa aqui, né? Eu treino, eu fico aqui, como, faço academia, faço tudo aqui dentro. Então, praticamente, só não fico mais aqui porque eu tenho que trabalhar e tem a minha casa, né? Mas senão aqui é a segunda casa minha hoje, é aqui dentro do Hotel Monreale. Então você tem um trabalho regular, o que você faz? Eu vendo borracha e faço entregas, né? Eu trabalho com entrega e vendas. Então não dá para viver do esporte, não, mas pelo menos consigo correr bem. Aí o pessoal me ajuda muito, graças a Deus eu tô correndo bastante. Você trabalha 8 horas por dia? Trabalho 8 horas por dia. Depois vai treinar. Normal, e vou treinar. E madrugada. Eu trabalho de madrugada, treino de madrugada e treino à noite. É os meus horários de treinamento. E fim de semana faço os longão. E os longões você faz aqui no Monreale? Faço tudo aqui. E aqui e que essas trilhas que tem aqui? Tem uma divisão de distâncias, tem nível de dificuldade? Aqui tem umas trilhas mais pesadas, né? São 4 trilhas. A mais leve tem 1.193 metros, que é uma pista mais leve, o pessoal quer fazer uma caminhada, tudo. Depois tem uma de 1.700 metros, que já é um pouquinho mais de subida. Aí depois vem as duas mais pesadas, que é as duas mais difíceis, né? 2.000 é a preta com 2.568 metros e a vermelha, que é a mais difícil de todas, com 3.403 metros. Você não fica dando volta aí, não? Às vezes enjoa um pouquinho, porque são treino de 50 quilômetros, essas coisas aqui. Às vezes você fica passando várias vezes no lugar e enjoa um pouquinho. Mas é um cansaço gostoso, porque tem pessoas caminhando, tem pessoas às vezes trotando, então você se distrai, então é gostoso. Qual foi a lição mais importante que você aprendeu desses anos todos correndo, hein, Ligeirinho? Eu acho que é o bem para a saúde e fazer o bem para os outros, porque se eu estou numa ultramaratona, alguém precisa de alguma coisa, precisa de algum alimento, tanto que eu monto a minha barraca às 48 horas em Passa Quatro, o pessoal ia na minha barraca toda hora, tem tudo, tem alimento, tem suco. Então eu acho que o mais interessante é você ajudar as pessoas, você serve de exemplo para as pessoas, porque eu não sou ninguém sem a minha equipe, porque eu tenho uma equipe maravilhosa, tem o doutor, tem a minha esposa, a Wanda, que vai junto, o meu preparador físico, o Lucas. Então sem essas pessoas a gente não é nada, e sem os atletas,
volta, sem os amigos, é menos ainda, né? Então eu acho que o ligeirinho, ele é só alguma coisa que quer, alguém que quer fazer o bem para todo mundo. O ligeirinho procura ajudar a todos e a todo mundo, não é mais do que ninguém, nunca foi atleta melhor do que ninguém. Simplesmente treina e procura na humildade ajudar as pessoas. E agora me diz uma coisa, parece que aqui, quando você está aqui na cidade, se você não está vestido com essa camisa, ninguém te reconhece, mas se você está com essa camiseta, todo mundo sabe que é o ligeirinho. Na verdade, o ligeirinho, o pessoal conhece só o uniforme. O ligeirinho é um cara comum, né? Porque na minha roupa de trabalho, tudo é uma roupa diferente, é o uniforme da empresa, tudo, sapatão no pé. Então, às vezes eu vou nos lugares, as pessoas não conhecem como ligeirinho, o Adilson, não sei o que, funcionário de tal lugar e assim. Agora, o ligeirinho mesmo é só vestido nessa roupa aqui. Isso aí é uma realidade da cidade. Ô, ligeirinho, perguntar uns negócios técnicos aí. Você faz musculação? Como é que você trabalha força? Como é que você faz aí para se preparar para Olha, eu vou ser sincero com você, musculação eu faço muito pouco. É chato pra caramba fazer musculação. Você vai me desculpar, eu não gosto de fazer musculação, faço porque é necessário. Quando eu tô fazendo é no máximo 2 vezes por semana, e vou falar pra você, se pôr muito peso eu vou lá e tiro. Eu não ponho muito peso não, eu sou... É um mal necessário, a gente tem que fazer musculação, concordo que todo mundo tem que fazer musculação para fortalecer a articulação, aquelas coisas, né, coluna, tudo. Mas não é o que eu gosto de fazer. Então, às vezes eu tô na academia ali, o pessoal vai lá e põe peso pra mim, eu vou lá e tiro. Não, é metade do peso só, eu não faço força não. Tem uma distância que você gosta mais, assim, tipo, ou um tipo de prova? Eu gosto de 24 horas, gosto de 48, que é plano, ou gosto de corrida com muita subida e descida. Você tem alguma preferência especial ou não? Eu gosto de subida e descida. Certo. Mas eu gosto mais de 48 horas. Que não tem. Que não tem. Infelizmente, eu gosto muito da Brasil 135, que sobe muito. É uma prova que eu gosto. Eu gosto de subir morro. Mas eu gostaria que se a 48 horas tivesse morro, pra mim seria melhor. Eu gosto. Gosto bastante de subir morro mesmo. Você se dá bem, você se sente bem correndo em morro? Eu me sinto bem subindo. Que é bom nesse negócio, desenvolve? Não sou bom não. Assim, sabe? Mas eu me sinto bem correndo em morro. Certo. Eu acho que eu não gosto muito de descida, essas coisas não, eu não gosto. Agora, subir morro, fazer força ali, eu gosto até. Acho legal, acho que eu tenho uma técnica para subir, eu acho que eu subo bem. Tanto que a corrida Volta ao Cristo aqui, eu pego ali a João Pinheiro, a parte plana da prova, eu sofro muito. Quando começa a subir, eu busco muita gente. Então, eu me dou bem subindo esses morros aí. Escuta, que papel tem esse cara aí na tua vida de atleta, hein? Pô, esse aqui é meu pai. Esse aqui é mais do que meu pai mesmo. O Dr. Mário acompanha, acho que mais de 20 anos, né, doutor? O doutor me leva para as corridas. Quando eu não tinha patrocínio, o doutor que me levava para as corridas. Tudo, acho que... eu nem sei falar o quanto ele representa na minha vida. A gente tem um contato muito grande, a gente está sempre junto. Ele me faz correr praticamente, eu não... Quando eu quero correr um pouco mais, ele me segura. A alimentação que eu não quero fazer, ele me obriga a fazer. A suplementação. Eu acho que o doutor é praticamente tudo aí na minha vida. Eu acho que hoje eu sou um atleta devido ao Dr. Mário. Se não fosse o Dr. Mário... E o que esse cara representa para você? Ele é um abnegado do esporte, né? Você vê uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, treina de madrugada, treina à noite, faz essas corridas de percurso longo, ultramaratonas. Você vê que a gente tem que fazer um treinamento, por exemplo, quando a gente vai para BR, ou ia para BR, agora chegamos à conclusão que eu não quero mais que ele faça BR, que não compensa aí. Mas eu tinha que fazer ele correr de noite comendo. Tá? Porque é uma coisa você comer e correndo. Quantas vezes eu já corri do lado dele dando macarrão para ele numa corrida, tá? E ele tem que se adaptar a todos os tipos de corrida. Todas essas coisas que acontecem numa corrida. Você imagina uma corrida de 48 horas, ele tem que tomar café, almoço, janta, correndo, né? Então é um negócio diferente. Então realmente é um abnegado do esporte, ele gosta e a gente dá o maior apoio. Agora o Montreal está um apoio maior para ele e a gente está conseguindo resultados, tá? Ele tem uma resistência muito grande, ele gosta de treinar, como nós estamos falando, de subida. Nós temos um treino aí que ele já faz
faz de vez em quando na Serra da Paulista, em São João da Boa Vista, que deve ter o quê? Uns 10, 12 quilômetros de subida. Ele gosta de fazer 10, isso 12 aí. quilômetros só de subida? Só de subida, tá? Ele gosta de fazer isso aí, a gente vai de vez em quando. Né? Então, realmente a gente tem que dar um apoio para uma pessoa dessa, né? Não é um cara que vive de esporte, né? É um cara que gosta de esporte. Né? Ele está aí nessas provas sendo recompensado, por quê? Porque ele treina, a gente acompanha ele, é difícil a gente fazer ele obedecer. Porque uma pessoa que corre 48 horas, quando está correndo 6, 7 horas, para ele é uma brincadeira, né? Então a gente vai lá para fazer 5 por quilômetro, ele quer fazer por 3, né? Não adianta, né? Não adianta, se você fizer 3 vai faltar lá no fundo, e eu que tenho que ficar brecando ele, né? De tudo isso aí. Eu perguntei pro Gênio o que ele tinha aprendido mais com esse universo de corrida e o que o senhor que também corre, desculpa chamar de senhor, né? Você que também corre, né? O que você aprendeu com a corrida na tua experiência pessoal e nessa ajuda? Olha, eu sempre fiz esporte na minha vida, tá? Desde pequeno, meu pai era um esportista, nadava, jogava tênis, eu desde pequeno também comecei a jogar tênis e jogar basquete, disputei Campeonato Paulista de Basquete. Jura? Isso anos? Na época do Bira, lá em São Paulo. Caraca! Na TV Record, Bambas do Basquete. Bambas do basquete, olha. Né, eu jogava no Tietê. Eu joguei basquete no Tietê. E depois, quando eu voltei para Poços, que eu estudei no Rio, voltei para Poços, e a gente tinha aí um pessoal assim mais velho que jogava basquete e tal, a gente ia, mas sabe como é que é aquele brigueiro? Vocês devem jogar pelada de futebol, como é que é? É lateral, é minha, foi, não foi, é falta, não foi, não foi? Falei, escuta, quer saber o negócio? Vamos correr. Você corre sozinho, tá? Você faz negócio, você briga com você mesmo, tá? Então esse aí foi o desenvolvimento de esporte. Aí eu comecei a correr, fazendo prova de 5, de 10, 21, 42, e eu queria ser um ultramaratonista, né? Que nós fizemos agora em setembro. Em Campinas. Em Campinas, né? Ele fez 24 horas, ele fez 188 quilômetros. E eu fiz 74 porque eu tive que parar de madrugada para cuidar dele. Tem isso aí. Uma parceria muito legal. Foi ótimo, tá tudo bem, a gente continua acompanhando ele e tentando alcançar as metas que a gente está prevendo. Bateu o recorde brasileiro de 48 horas, tá? Foi assim no pegado mesmo, e discutindo até com a direção da prova, que vocês fazem prova de 48 horas? Fazemos. Aonde vocês já fizeram? Quem que já fez mais? Foi o fulano de tal, no Guarujá fez 316. Falei, nós já batemos, pode anunciar aí que ele já passou. Aí tiveram que anunciar no microfone que já foi batido o recorde brasileiro, tal, e chegamos até nos 339. Eu chego junto, né? Porque ele fica acordado e eu também. E às vezes a pessoa fica assim, o senhor não senta? O senhor não descansa? Falei, não, eu tenho que ficar de olho nele, eu marco volta, aquelas coisas todas. Uma parceria sensacional, assim. Legal. Quem chega mais cansado com a nossa prova, você ou ele? E depois eu tenho que dirigir de volta. Eu realmente, aí na prova... Ele desmaia. Depois posso mostrar umas fotos para você dele desmaiado e eu dirigindo. Nem para cantar do lado dele, no carro ali. Aí não dá mais, né? Aí fica meio eu tenho um pouquinho mais de anos só do que ele. Sim. Leve, né? Alguma coisa. Mas é isso, você que é o diretor. Eugênio, você vai me mostrar agora? Vamos lá, vamos ver as trilhas, vamos fazer de conta que a gente vai correr agora? Vamos tentar correr um pouco. Vai com ele que eu tô assim. Não, sim. Obrigado. Obrigado. Por favor, pega leve comigo, hein? Você que faz o ritmo. Essa daqui é a preta e a vermelha. A preta e a vermelha. Aqui é as duas mais pesadas. Tá. E sobe bem. Bem subida. Vai subir. E, se eu não me engano, ali em cima dá 1.300 metros de altitude. Curva do Moacir? Peraí, deixa eu mostrar aqui. Quem é o Moacir? Esse senhor do sítio aqui. O sítio do lado. Curva da Coruja. Onde tem coruja? Sempre elas vão estar em cima. Sempre fica aí? Sim. Assim em cima. Coisa que a maioria das vezes Cara, eu tô tão rápido que eu tô até na frente do ligeirinho. Nada, sai daí que você tá fazendo parado, companheiro. Sombrinha tá boa. Vambora, rapaz, vambora. Sempre tem um urubu.
curva do... A maioria das curvas aqui tudo tem Há quanto tempo eles fizeram isso aqui? Faz tempo? Eu acho que deve ter uns 2 anos que começou essa trilha. Mas eu treino aqui há 1 ano e meio. Você já treinava nesse lugar? Daí só colocaram a numeração e marcação há 2 anos? Aí começaram a marcar, né? Começou a melhorar as trilhas aí. Mas bem cuidado. Então foi... Olha que visual horrível! Horrível! Ah, de novo, pessoal, caminho. Essas coisas. Menos. Esse cara tá de brincadeira. Escuta, companheiro, vamos correr, brother. Vamos! Vamos, ligeirinho, bora, rapaz! Não deixa eu descansar, né? Fica dormindo, né? Eu tô... Você fica bem. Não, eu nunca enjoo. Não tem jogo. Eu treino aqui todo fim de semana e nunca enjoei. Muito gostoso, né? E a parte da manhã, principalmente, tem bastante tempo pra caminhada, atrás de junho, aqui a gente sobe pra onde a gente tá, vê se... Agora depois dessa curva aqui... Mas cadê o relógio do Porco? Cara, tem várias trilhas aqui, bem variado, sobe e desce, excelente para treinar. Se você passar o final de semana com a família aqui, você volta muito forte. Ou você pode marcar um treinamento com a sua turma, com o seu grupo de treinamento, coisa parecida. Cara, eu achei bem legal, viu? E dá pra suar bastante, viu, rapaz? Caramba!